sentiu com medo no meio de uma tempestade sem saber o que fazer? Vamos lá. Problemas que parecem gigantes, que querem nos ahogar. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa. Jesus acalmou a tempestade e Ele pode acalmar a minha e a sua também. E dá para poder falar com vocês, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu quero falar com vocês sobre esse tema que é falando Jesus acalma a tempestade. Eu quero trazer isso com ênfase na nossa própria vida, como a gente acalma a nossa tempestade. E claro que eu vou trazer como base o texto bíblico, que é a palavra de Deus. E se você curte esse tipo de vídeo, já vou pedir para você, já curte o canal, se inscreve lá e ativa o sininho, porque toda semana eu deixo vídeos exclusivos aqui para você. E vamos juntos! Como eu falei para vocês, pessoal, já quero citar aqui para vocês o Evangelho de Mateus, que fica lá no primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 8, no versículo 23. Antes desse versículo, gente, antes desse texto, vai falar também que Jesus, ele repreendeu aquelas pessoas que queriam segui-lo. Então, houve uma situação em que o jovem falou assim, mestre, deixa eu ir sepultar primeiro meu pai? E Jesus falou, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Olha só, é difícil isso? O que Jesus quer dizer? Muitas das vezes, porque às vezes a gente quer colocar outras coisas, outras prioridades. Nem mesmo a morte é tão importante do que a presença de Deus na nossa vida. Então, Jesus é muito mais importante do que qualquer coisa. E aí, logo em seguida, vem essa passagem também de Jesus acalma a tempestade que eu vou ler para vocês, que fala assim, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhou-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Isso é uma grande verdade, né? Quantas das vezes nós enfrentamos tempestades da vida, no nosso casamento, no nosso trabalho? Uma pergunta que não sai da minha cabeça foi essa que Jesus fez para o discípulo. Por que vocês estão tão apavorados, homens de pequena fé? Ou seja, quando nós não temos fé, nós ficamos apavorados. Isso significa que você sempre vai estar apavorado? Não, é porque muitas das vezes você duvida, muitas das vezes você não acredita, muitas das vezes você só fala da boca para fora que você acredita, mas você não está acreditando. E Jesus já deu isso na lata, porque ele quer dizer o quê? Se vocês tivessem fé, vocês talvez não estariam passando pelo problema que vocês estavam passando. Ou, se vocês tivessem fé, talvez vocês saberiam passar por esse momento ainda glorificando a Deus. E é claro que eu já quero trazer uma aplicação prática com relação a isso na nossa vida. Todos nós enfrentamos, gente, tempestade. Crises financeiras, familiares, emocionais, espirituais. Assim como os discípulos, gente, estavam no barco com Jesus, nós também não estamos sozinhos. Entenda isso. A tempestade pode até ser grande, mas o mestre ele é muito maior. Agora nós precisamos o quê? Ter fé em meio ao caos. Não é a ausência de tempestade que prova a nossa fé, mas a confiança em Jesus, mesmo quando os ventos sopram forte. Jesus está no barco, ele não nos abandona, ainda que pareça que ele está em silêncio, a autoridade de Cristo. Assim como o vento e o mar obedeceram, toda a situação se curva diante da sua voz. Não importa, gente, qual tempestade você está enfrentando. Lembre-se de uma coisa, Jesus está no controle. Saiba disso. Acalme o seu coração, entregue seus medos a Ele e declare pela fé. Vai cessar. Então já pense, se essa mensagem está fazendo sentido para você, já deixa seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que está passando uma tempestade, já se inscreva no canal para receber mais palavras de fé e esperança. Agora vamos juntos, gente, espalhar a mensagem de Cristo, seja de uma forma. Agora vejamos algo interessante que acontece, né, com relação a Jesus acalmar a tempestade. Antes desse episódio dos discípulos ter que acontecer isso, aconteceu outros milagres. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, já tem outros episódios. Se você pegar de Mateus, né, do 3 em diante, você vai ver algumas coisas ali que Jesus já tinha feito. Agora, por que os discípulos, nesse caso, perderam a fé naquele momento, não acreditando que aquilo ia passar? Será que eles não perceberam que quem estava no próprio barco era o Filho do próprio Deus? Isso nos mostra que, sabe, quando Jesus fala assim, que o profeta de casa não é bem aceito?
É mais ou menos isso. Às vezes você está na sua casa, você prega, você louva, você adora, mas você está tão cercada daquelas pessoas ali que as pessoas nem ligam para o que você é, se você é um influencer, se você prega, se você não prega, se você canta, se você adora. As pessoas nem se importam com você. Mas quando você torna aquele boom, igual quando Jesus ressuscitou, quando Jesus, né? Aí que eles acordaram para si e falaram, nossa, realmente era o Filho de Deus que estava conosco aqui esse tempo inteiro e talvez a gente não aproveitou a oportunidade. E esse momento que nós estamos vivendo agora, de conhecimento da palavra de Deus, é justamente isso, o relacionamento de você conhecer quem é Deus, quem é o Filho de Deus, quem é esse Deus que se revela para nós, né, através das Escrituras. Então é a oportunidade que eu e você está tendo de sentar na mesa ali com o Pai e provar e saber que tudo que está escrito nesse livro é verdade. Então, quando você olha para esse episódio, você imagina assim, nossa, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? A ponto de ter que acordá-lo, ao ponto de ter medo de uma tempestade, eles perguntam, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Se Jesus foi capaz de acalmar a natureza, se ele manda no universo, quanto mais na minha vida e na sua vida, o que ele não pode fazer? O que ele pode fazer, na verdade, né? Então, isso nos faz lembrar algo importante, que nós temos a certa mania de esquecermos do que Deus fez por nós. No episódio, por exemplo, quando Jesus fala para aquele paralítico, quando ele cura, né, aquele homem ali, e fala assim, pegue sua cama e levante-se leve, né, e ande. Carrega seu leito, para ele nunca se esquecer de onde que ele tinha saído. A nossa vida também é assim, nós precisamos sempre, às vezes, olhar para trás, não ficar com olhar para trás de remorso, de querer voltar ao que a gente fazia, as práticas que a gente praticava, mas lembrar de onde Jesus nos tirou no mundo de pecado, do mundo de prostituição, do mundo de adultério, de roubo, de furto, de um mundo de palavrões, aonde que ele te tirou e aonde que ele está te colocando. Então, nós temos essa facilidade de esquecer quem esteve com nós, quem está com nós e quem estará com nós no futuro glorioso. Aleluia. Então, é isso que eu quero passar para você nesse vídeo, nesse dia de hoje, que Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade da sua vida nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, onde você estiver. Jesus, ele vai na frente. Tenha fé. Apenas tenha fé. Só em você já ter um pouquinho de fé, isso já vai ajudar bastante. Lembra do que a palavra de Deus fala? Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda e disser para esse monte, passa daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Assim também é quando nós acreditamos em Deus e no que Ele vai fazer na nossa vida. Então, esse vídeo eu trouxe para que vocês possam entender sobre essa questão das tempestades, porque nós enfrentamos. Quantas tempestades da vida eu enfrentei no meu casamento, no período quando eu me separei, tive um período de separação, no nascimento do meu filho mais velho, passei um processo, né? Ali era o momento do mar, e aquele momento ali eu me sentia sozinha, mas na verdade Jesus sempre esteve comigo. Jesus sempre está conosco. É a gente que às vezes não acredita. E se você está passando por esse momento, nesse exato momento, essa palavra é para você. Creia que nesse período de tempestade, de deserto, né, ao qual muitas pessoas falam, é um processo. Por que que os mares, por que que as tempestades se levantam na nossa vida? Para nos aperfeiçoar. Assim como Paulo, né, ele fala que é na fraqueza que Deus, ele se aperfeiçoa em nós, do que a gente pensa que é, para deixar com que Deus se manifeste em nós. E é assim que você também aí do outro lado precisa entender que enquanto você não deixar, né, com que Deus ele comece a te moldar, comece a te transformar, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Então, desde o momento em que eu comecei a entender, né, por que eu estava passando aquele processo, e quando eu deixei de lado o meu eu, quando eu deixei de lado o meu ego, e deixei com que Deus trabalhasse dentro de mim, foi a partir daí que Deus começou a agir. Então, se esse vídeo já está fazendo sentido para você, se você está gostando, já curte, já deixa seu like, já comenta, já compartilha com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que do seu lado pode existir uma pessoa que está passando por uma tempestade, mas saiba que a tempestade, gente, não é para sempre. A tempestade, ela não permanece para sempre, assim também como os desertos da vida não permanecem. E se você estiver em Cristo, pode ter certeza que você já venceu. Então, eu já quero dizer para você que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E toda semana, gente, eu tento colocar um vídeo novo para que a gente possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.